vida dos amados por estarem aqui. É uma grande luta, todo mundo está no sermão de domingo, né? E Deus sempre vai trazer uma palavra que vai falar com a gente de uma forma ou de outra. Então, peço que a gente baixe nossas cabeças agora e oremos. Amém? Pai amado, Pai querido, no nome do Senhor Jesus, o Rei e o Senhor de toda a glória. Clamamos, Senhor, ser conosco no dia de hoje, Pai. Ser conosco na palavra. Que o Senhor venha falar conosco no dia de hoje, Senhor, assim como o Senhor já tem falado comigo durante esses dias, Pai. Pai, venha retirando tudo aquilo que é do homem e gravando em coração de cada um aquilo que vem do alto, aquilo que vem do Senhor, aquilo que vem da Tua palavra, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu amo e agradeço pela vida de cada um dos meus irmãos que aqui estão, Senhor. E, Senhor, eu clamo que o Senhor visite aqueles que estão enfermos neste momento, Senhor. Aqueles que estão em casa, aqueles que estão em hospitais, Senhor. Nesse momento, eu clamo que o Senhor venha trazer a cura sobre eles, alívio das dores, neste momento, Senhor. Para honrar o Teu santo nome, porque o Senhor é Deus, é um Deus de milagre, é um Deus que faz tudo por aquele aos quais ama, Senhor. Obrigado, Senhor, pelas nossas vidas e obrigado por mais um culto, Senhor, de domingo, para a honra e glória do Teu nome, no nome santo de Jesus. Amém? Amém. Amém. Hoje eu vim trazer uma palavra que se chama os 3 muros. Existem 3 muros que Paulo vai explicar em Romanos, que não são tão perceptíveis, mas eles cercam cada ser humano que existe. E esses muros nos impediam, entre aspas, de alcançar até Deus. E hoje a gente vai ver que através de Jesus Cristo é que nós conseguimos romper esses 3 muros, alcançar o Pai e ainda alcançar a salvação. Glória a Deus. Amém. Ok, então vou fazer um resumozinho. Como eu sempre faço, eu quero trazer um contexto da época, para a gente entender o que acontecia naquela igreja de Romanos, que é da carta de Romanos. Você pode já até pegar sua Bíblia, a minha está aqui. Ó a Bíblia, ó, vermelha a minha Bíblia. Então, aí você vai já olhar a carta de Romanos. Já abre ela lá no primeiro capítulo, que daqui a pouco a gente já vai começar a ler. Então, a carta de Romanos ela é escrita pelo apóstolo Paulo, basicamente na terceira viagem que ele vai fazer. Ele começa a viajar lá no Mediterrâneo 3 vezes. E na terceira que ele vai escrever essa carta. Ok? Facinho de entender. Lá por volta de 57, 58 depois de Cristo que ele vai escrever essa carta. E ele está na cidade de Corinto, que a gente ouve o que é primeira e segunda cartas aos Coríntios, né? Lembra aos Coríntios? Então, ele estava naquela cidade naquela época. Então ele mandava sempre carta a algumas igrejas. E uma das igrejas que ele vai escrever é a igreja de Romanos. E aí, para a gente entender o que acontecia naquela época, a gente precisa ver todo um contexto. Paulo, nessa terceira viagem, ele viajava para Jerusalém e planejava usar Roma, a cidade de Roma, não todo o Império Romano, mas a cidade de Roma, onde até hoje ainda é a cidade de Roma, como base para uma nova missão que ele queria. Ele queria fazer uma 4ª viagem. Ele queria ir para a Espanha e continuar fazendo pregação. Ele vivia o Evangelho. Ele vivia de pregar o Evangelho aos gentios e aos judeus. Todo mundo que ele encontrava na frente, ele fazia o quê? Ele pregava. Isso é maravilhoso. Por isso que ele não é qualquer apóstolo. Ele é o apóstolo dos gentios. Ele não parou em um lugar só. Mesmo sendo impedido de fazer essa viagem, ele continuava. Então, eu preciso falar de Roma e da época, para que a gente possa entender. Roma, naquela época, ela era tão grande que ela impressionava todo mundo que visitava Roma. Roma, ela era uma cidade que era a capital do mundo naquela época. Por exemplo, qual é a capital de negócios hoje em dia, mais ou menos? Vamos dizer que seja Nova York, porque tem a Bolsa de Valores nos Estados Unidos. Então, lá é uma capital de negócios, né? Então, naquela época, a capital do mundo toda se chamava Roma, a cidade, não o império. Lembre-se, São Paulo capital. É como se fosse isso. Então, você tinha Roma, império, e você tinha a cidade específica de Roma. Então, estou falando da cidade específica de Roma, ok? Que era a capital. Lá tinha edifícios públicos,
Lá tinha os edifícios públicos, normalmente tinha aqueles pórticos, que são aquelas colunas de mármore. Quando a gente olha lá, construções romanas, a gente vê aquele triângulo e vários pórticos, todos em mármore. Tão grande que se 3 pessoas aqui derem de ser a mão, não conseguiam ainda dar a volta nesse tamanho de pedra de mármore, de tão grande que era. E era tão grande que a gente hoje em dia, quando chega lá, para aqueles que já visitaram, eu nunca visitei, mas eu olho pela TV ou pela internet, eu vejo o tamanho daquilo, eu fico impressionado. Você imagina naquela época, com aquilo novo e funcionando. Então existiam vários prédios públicos naquela época, existiam mansões belíssimas particulares. Essas mansões normalmente eram de senadores, de políticos, não é diferente de hoje em dia, né? E existiam teatros e banhos públicos, além de comércio. E o interessante é que aquela cidade tinha tanta gente que ela tinha mais gente do que tem gente hoje em Cuiabá. Lá tinha 1 milhão de pessoas. Sabe quantos nós somos? Nós somos 700 mil, aproximadamente, pelo IBGE. Era uma cidade maior do que Cuiabá. Para aquela época, é muita gente. 1 milhão de pessoas vivendo em uma cidade. Só que a cidade não era tão grande. E outro detalhe, metade da área da cidade, vamos dizer que a cidade inteira é o púlpito. Eu pego metade dela, era só de prédios públicos e mansões particulares. O restante ficava para o povo pobre. E esse povo tinha que viver em casas muito pequenas, em sua maioria em casas de 2 ou 1 cômodo para uma família inteira viver. E lá, essas pessoas não tinham nem espaço para ter o que a gente tem hoje em dia, que é uma cama, um guarda-roupa, mesa, um fogão para cozinhar. Tinha em 1 cômodo, tinha que viver toda a família. Família dos meus bisavós tiveram, por parte de pai, teve uma bisa minha que teve 24 filhos, né? 24, você imagina 24 pessoas numa casa de 1 cômodo. Porque cada vez mais você vai voltando para trás, mais filhos as pessoas tinham, né? Hoje em dia que o pessoal viu que pela situação a gente tem menos filhos. Então, você tem uma noção que é uma família normalmente populosa, uma casa de 1 cômodo. Esse pessoal passava necessidade. E quem mais passava necessidade eram as pessoas que eram estrangeiras. Então, judeus que moravam em Roma, gregos e outros estrangeiros que moravam em Roma. E olha só o que acontecia com essa cultura de Roma. Quem era cidadão romano, olha só para a gente ver, quem era cidadão romano, ele tinha privilégio no Estado. Se, por exemplo, vamos dizer que Diogo é um cidadão romano. Estamos em Roma agora. Ele é um cidadão romano. Alguém comete um crime contra o Diogo. Sabe o que acontecia? Era investigado o crime porque ele era romano. Nós vamos dizer agora que o irmão Emerson, tudo bem, vou usar você, tá, Emerson? O irmão Emerson não é. O irmão Emerson é judeu. Então ele está lá, ele é judeu. Cometendo um crime contra o Emerson. O que você acha que ia acontecer? Seria investigado? O Estado não queria saber dele. Ele tinha que se virar. A mesma coisa acontecia com o escravo. Aquele que era escravo por dívida ou escravo por algum outro motivo, ele tinha que se virar se cometesse um crime contra ele. Mas uma coisa acontecia com os romanos. Os romanos não poderiam ser punidos com uma pena capital. O romano não podia ser o quê? Assassinado, não podia ser executado. O romano, lembra que Diogo, não podia ser o quê? Crucificado, não podia sofrer açoite, não podia passar por isso, só o romano. Mas o judeu, você lembra de Jesus Cristo, foi açoitado e foi crucificado. Mas o romano não passava por isso. Então, Roma trazia um privilégio sobre o seu povo, sobre aquele que nasceu em Roma. Ok? Então começa a ter uma diferença. Você imagina uma cidade
um império onde existem pessoas com privilégio e existem pessoas que sofrem, que não têm nenhum privilégio. O Estado não quer nem saber dela. Você acha? Parece assim. Você imagina então qual que era o conflito daquele lugar? O conflito daquele lugar era de etnias. Então o romano ficava do lado e do outro lado ficava quem? Os gregos, os judeus, todos os outros que não eram romanos. Aquele povo tinha que viver em conjunto. Esse não é o pior. E esse era o caso de Paulo. Paulo, ele era romano. Paulo, ele nasceu no Império, não na cidade de Roma. Ele nasceu no Império Romano. Então, ele tinha cidadania romana. Por isso que quando você for ler a história de Paulo, você vai ver que Paulo foi julgado por um conselho de romanos. E ele fala sobre isso, que ele era judeu e não podia ser açoitado. Ele não podia ser crucificado. E ele vai falar isso para ele se proteger. Porque ele sabia que o romano não podia passar por isso. Só que, naquela época, algumas coisas aconteciam que era normal para aquela época. E a gente já conversou várias vezes sobre isso. Sobre a promiscuidade sexual daquele povo. Tanto do povo romano, como do povo grego. Já vivia uma promiscuidade sexual. Existia adultério até falar chega, né? Outros são sexo fora do casamento, acontecia até falar chega. Então há coisas assim, como relações homoafetivas também acontecia sem nenhum problema lá naquela época. E no meio de tudo isso nasce uma igreja, a igreja de Roma, a igreja de Romanos, a qual Paulo vai escrever essa carta. Só que tem um porém. Existia um primeiro imperador chamado Cláudio. O primeiro imperador chamado Cláudio expulsa, antes da igreja existir, expulsa todo judeu da cidade específica de Roma. Nenhum judeu podia entrar na cidade de Roma. Quando esse imperador Cláudio morre, os judeus começam a voltar para a cidade. Só que sabe quem que sobe no lugar de Cláudio? Você vai lembrar dele. Nero. Nero era louco. Nero, ele atia fogo numa parte da cidade e cria um grande incêndio em Roma e culpa os cristãos para começar uma perseguição contra esse povo. Então a igreja de Roma é uma igreja perseguida. Então você acha que uma igreja perseguida tinha um local específico como esse para eles adorarem? Todo romano, ele cultuava a Deus escondido, porque eles eram perseguidos. Aqueles que eram pegos, alguns iam para frente de leões para serem mortos, ou para virarem poste de luz. Ateava-se o cristão no poste e colocava-se fogo no corpo dele, para que ele morresse queimado. Esse era o tipo de situação que acontecia lá em Roma. Então nós temos uma sociedade terrível e uma igreja que está nascendo lá. E essa igreja então começa a nascer em vários pedaços, como se fossem células que a gente conhece hoje. A gente às vezes não faz uma oração na casa de alguém, não faz uma célula. Era assim que era, só que lá era escondido, porque senão eles podiam morrer. Como a igreja era assim, em pedaços, em células, não existia normalmente uma pessoa que liderasse toda a igreja. Então Paulo vai escrever e entregar para todo mundo que eles precisavam se unir, porque você tinha lá dentro dessa igreja judeus que tinham se convertido e tinham também gentios, que eram os gregos, e outras que não eram romanos. Lembra que são a escória do povo? O romano é um povo e a escória era todo estrangeiro. Então todos esses estrangeiros que se converteram ao cristianismo, que eram judeus e gregos, estavam convivendo dentro de uma igreja que não tinha líder. Você imagina a briga que acontecia dentro dessa igreja? E é isso que acontecia. E Paulo vai escrever o livro de Romanos para mostrar para todo mundo que eles precisavam se unir. Que eles precisavam se unir porque eles tinham um inimigo maior, que era o Estado. Lembra que eu falei que Nero estava atrás deles?
Nero inventou uma desculpa para matar o povo cristão. Por isso vem o livro de Romanos. E Paulo vai mostrar para essa igreja que tanto judeu, quanto grego, ou quanto qualquer estrangeiro, possui em volta dele, ele não tem problema em mostrar que tanto judeus como estrangeiros estavam afastados de Deus. Que os 2, ou 3, ou 4 tipos de etnia, todos estavam cercados por 3 muros. E eu vou te mostrar quais são esses muros. O primeiro muro é o muro da culpabilidade universal. Todo mundo é culpado do seu pecado. Todo ser humano é culpado de pecado. Você quer ver onde está isso? Abre agora ali. Romanos capítulo 1. Vamos olhar para o livro de Romanos. Capítulo 1, versículo 16. Vamos a partir do 16. Não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação. E todo aquele que crê, primeiro o judeu e depois o grego. Porque o Evangelho é a revelação da justiça de Deus. Uma justiça que do princípio foi fim, é pela fé. Quer dizer que o seu princípio é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Portanto, a ira de Deus é revelada nos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que Deus se pode conhecer é revelado entre ele, porque Deus lhes revelou. Deus quer dizer aqui que não existe uma pessoa que vai ser dado como inocente no dia do seu julgamento. Ah, porque eu não conheci Deus. Deus se revela até mesmo nas coisas que ele fez, como a natureza. Amém. Ninguém será tomado como inocente, falando, eu não conheci Deus, eu não sabia que Deus existia. Vamos continuar. Pois, desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, o eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas que foram criadas. De forma que tais homens são indesculpáveis. Porque, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhes renderam graça. Pelo contrário, os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles escureceu. Eu estou lendo uma versão que é a nova linguagem de hoje, então a sua versão pode ser um pouquinho diferente, mas o sentido é o mesmo. Ok? 22. Embora eles afirmem serem sábios, tornaram-se tolos, e trocaram a glória de Deus imortal por imagem feitas à semelhança de homem imortal, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Então ele mostra que o ser humano, mesmo sabendo que Deus existe, pela glória dele, que é a própria natureza e aquilo que a gente conhece como honra, o homem sabe o que é bom e o que é mal, até mesmo sem conhecer Deus. Eu conheço pessoas que não conhecem Deus, não acreditam em Deus e são pessoas boas. Mas isso não os livra e nem os redime do pecado. Ok? Entenderam? E essas pessoas faziam o que naquela época? Faziam imagens. Seja de homens, de aves, de répteis, de touro e de qualquer outro animal. E adoravam aquilo como Deus. E Deus vai trazer a consequência para eles. Olha só, no 24. Por isso Deus os entregou à impureza sexual e aos desejos dos corações deles, para desonrarem seus corpos entre si, trocando a verdade pela mentira, adorando e servindo a criatura, em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou às suas paixões vergonhosas, que até as mulheres trocaram a relação sexual natural por outra contrária à natureza. Da mesma forma, os homens também, tendo deixado as suas relações sexuais naturais com as mulheres, se inflamaram em desejo uns para com os outros, homem com homem, cometendo atos vergonhosos e recebendo em si
mesmo um castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deveriam. 29. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, cobiça, depravação, cheios de inveja, homicídio, viralidade, engano, malícia, bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, preguiçosos, inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem os pais, são insensatos, desleais, insensíveis, sem misericórdia. Ele está falando das pessoas que não creem que Deus é o que Ele é. Ele fala das pessoas que não creem em Deus e não querem saber de Deus e nem querem saber da moral. Elas começam a praticar esse tipo de coisa. E a gente sabe que isso é verdade, porque quantas vezes a gente encontra gente mal no mundo? Se você atravessar a rua, você começa a achar gente fazendo alguma coisa. Hoje mesmo minha mãe estava me contando que tentaram dar um golpe, né? Ela falou, que maravilha, né? A pessoa no telefone tentando dar golpe. Eu falei, olha aí, quem não já recebeu uma dessa, né? Então, há maldade em todo lugar. As pessoas acham que não virá justiça sobre eles, não virá um julgamento sobre eles, e virá o julgamento sobre cada um. Embora conheçam, 32, embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que tais coisas praticam merecem a morte, não somente contínua, que continuam a praticá-las, mas também aqueles que aprovam os que praticam. Quer dizer, tem gente que além de praticar o errado, ainda quer aprovar o que o outro está fazendo de errado. Esse é o primeiro muro, o muro da culpabilidade. Todo mundo é culpado. Todo mundo pode ter alguma dessas características. Esse é só o primeiro muro que nos impede de chegar até Deus, porque todo mundo é culpado. Isso serve para qualquer ser humano. O segundo muro, vamos falar sobre o segundo muro. O segundo muro são das tendências pecaminosas. Todo mundo, mesmo que tenha conhecido a Jesus Cristo, tenha conhecido a Deus, vai sofrer de tendências pecaminosas. Você quer ver onde está isso? Abre sua Bíblia aí, Romanos capítulo 7. Vamos para o capítulo 7. Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7. Versículo 15. Versículo 15 diz o seguinte: não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. Agora que faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Neste caso, não sou mais eu que faz, ou quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, na minha carne. Porque tenho desejo de fazer o bem, ou o bom, mas não o faço. Pois não faço o bem que desejo, mas continuo praticando o mal que não desejo. Isso acontece com todo cristão. Ora, eu faço, o 20, tá? Ora, se faço o que não desejo, só não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Então encontro uma lei contra o desejo de fazer o bem, o mal que está em mim. No íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos meus membros, no meu corpo, guerreando contra o íntimo do meu ser, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que está em mim. Ele fala, eu mesmo crendo, eu tenho algo dentro de mim que é a minha carne, e a minha carne vai gritar sempre. Eu sempre vou tentar fazer o bem e vou acabar fazendo o quê? O mal. 24. Miserável homem eu sou, quem me libertará deste corpo sujeito à morte? Esse é o segundo muro. Então nós temos o primeiro muro, que todo mundo é pecador, e o segundo muro, que cerca todo mundo, que é o muro das tendências pecaminosas.
ainda tem um terceiro muro, que é o muro da eleição soberana de Deus. Deus vai eleger quem? Um povo. Quem é esse povo? O povo judeu. Então quem deveria ser salvo não era o povo judeu? Era. Mas por Jesus Cristo, Ele traz e diz: por vocês viria quem? O Salvador. Mas a todos é dado o poder de receber Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, crendo que Ele foi enviado pelo Pai e que se levantou dentre os mortos em carne, será salvo. Aleluia. Vamos ler isso. Romanos capítulo 9. Vai para Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9, um pouquinho para frente. Capítulo 9, versículo 7. Ele vai falar da descendência de Abraão. Nem por serem descendentes de Abraão, são todos filhos de Abraão. Ao contrário, porque em Isaque a sua descendência será considerada. Em outras palavras, não são os filhos naturais que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa. É isso que ele queria segurar. Mostrar que existia uma promessa para um povo, e que esse povo, eles entendiam que só esse povo era salvo. E Paulo vai dizer que não é bem assim. Paulo vai mostrar isso. Então nós temos 3 muros que então cercavam o povo. Todo mundo é culpado. Segundo muro, temos tendências pecaminosas. E o terceiro muro, nós não somos eleitos. Se a gente não é do povo judeu, então nós não somos eleitos. E Paulo vai quebrar esses 3 e vai mostrar que os 3 muros podem ser abertos através de Jesus Cristo. Amém. Vamos ver como isso acontece? Aleluia. Vamos quebrar o primeiro muro através de Jesus Cristo. Volta um pouquinho agora, Romanos capítulo 5. Volta em Romanos capítulo 5. Livro de Romanos, deixa eu ver aqui também. Capítulo 5, versículo do 1 ao 5. Olha só. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus pelo nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé, e a esta graça na qual estamos firmes. Assim nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, e a perseverança é um caráter aprovado, e o caráter aprovado é esperança. E essa esperança não nos decepciona, porque o amor de Deus é derramado do nosso coração por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. Então Jesus vai mostrar, Paulo vai dizer que nós somos justificados, quebramos o primeiro muro, que todo mundo é culpado, através da fé de Jesus Cristo, da fé em Jesus Cristo. Que nós somos salvos pela obra da cruz, porque alguém tinha que morrer, e Jesus, por ser perfeito, morre no lugar daquele que era culpado. Assim como faziam naquela época, imolava-se, matavam uma ovelha pelo pecado de alguém. Então Jesus foi morto na cruz do pecado, na cruz do Calvário. Olha como que eu falei cruz do pecado, mas a cruz do Calvário, para nos resgatar. E Ele resgata de uma vez por todas todos os seres humanos, tirando a culpa daquele que era o pecador. Assim como faziam então com a ovelha, foi feita com Jesus. Era um plano do próprio Pai. Por isso que quando dizem que Deus entregou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, é por isso. Então nós quebramos esse primeiro muro através de Jesus Cristo pela fé. Aleluia. Segundo muro, olha só, então nós somos justificados pela fé. Por mais que nós erremos, a gente então vai deixar de ter, João, as tendências pecaminosas? Não. A gente ainda vai ter. Vamos quebrar o segundo muro. O segundo muro, que é o muro das tendências pecaminosas. Vai para Romanos capítulo 8 agora. Romanos capítulo 8, versículo 1, do 1 ao 4. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Aleluia. Porque em Jesus Cristo, a lei do Espírito da vida liberou você
da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei era incapaz de fazer, visto que estava enfraquecido pela carne, Deus o fez, enviando o seu Filho em semelhança à carne pecaminosa, como oferta pelo pecado. Assim condenou o pecado da carne, a fim de que os preceitos da lei fossem cumpridos em nós, que não vivemos segundo a carne, mas vivemos segundo o Espírito. Então, o segundo muro é quebrado, porque a tendência pecaminosa que a gente tem vai se quebrar ao momento que nós temos uma regeneração através de Jesus Cristo. Então, como que eu posso não pecar quando eu tenho vontade de pecar? Cara, você tem que buscar ao Pai. Você tem que buscar Jesus Cristo. Você tem que buscar a Deus naquele momento. É o momento que você vai não pecar. Eu sei disso por experiência própria. Eu sei que cada vez que eu tenho uma vontade que a carne vai gritar, eu tenho que chegar diante da palavra de Deus e buscar o Senhor. É a única maneira. É como se você estivesse com o corpo pegando fogo. O que você quer fazer? Tomar um banho de água para baixar a temperatura. Vamos dizer que você está com uma febre. O que é bom? Um banho frio. Então é assim, quando a carne gritar, toda vez que a carne gritar em qualquer situação, onde você vai acabar pecando, você deve buscar rápido o chuveiro, que é a palavra de Deus. Aleluia. Busque rápido a presença do Senhor. Você vai começar a não pecar. Amém. E aí você vai ver que vai chegar um momento que você cada vez mais está se santificando. Aí de repente você, tropeça e cai no pecado. Mas já não é mais uma coisa deliberada que você escolheu fazer. É um momento em que você descuidou. E Deus entende isso. Tanto é que Paulo vai dizer que o mal que ele não quer fazer, ele faz. Mas o bem que ele deveria fazer, ele não consegue fazer. Isso acontece com todo ser humano. Ok? Vamos para o último muro e quebrar ele de uma vez por todas. Terceiro muro, que é o muro da eleição soberana. Se Deus elegeu um povo, então só eles devem ser salvos. Jesus vai mostrar que não. E Paulo vai falar através da palavra agora que não é bem assim. Abre sua Bíblia aí em Romanos capítulo 10 agora. Romanos capítulo 10, versículo 11. Vamos no 11, 12, 13. 11 aqui. Estou certo? Romanos 10, 11. Pois a Escritura diz: todo aquele que nele confia jamais será envergonhado. Em outras versões você é confrontado, em outras, mas o sentido é o mesmo. Portanto, não há diferença entre gregos e judeus, porque o Senhor Jesus de todos abençoou generosamente todos os que invocarem o seu nome em algumas versões. Pois todo aquele que invocar o seu nome, o Senhor todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Vou até o 13, exatamente. Então, ele não faz, como diz a palavra em Romanos, diz que Deus não faz acepção de pessoas. Deus não escolhe uma pessoa aqui e outra ali. Ele pede para que todo mundo seja salvo, mas aquele que quer. Ele não vai salvar ninguém que não quer ser salvo. Aquele que acha que pelas suas obras, tanto é que Paulo vai pregar sobre isso durante o tempo todo na Bíblia. Quando a gente vai estudar, a gente vai vendo que Paulo o tempo todo está brigando contra as pessoas que acham que pelas suas próprias obras, pelas obras das suas mãos, eles serão salvos. Lê do engano. Todos nós somos culpados de pecado. Nós nascemos com a raiz do pecado. Tanto é que diz a palavra que por um homem entrou o pecado, Adão. E por um homem o ser humano é livre do pecado. Quem é esse homem? Jesus Cristo, o segundo Adão. Então, pelo primeiro Adão, nós recebemos a raiz do pecado. Pelo segundo homem, pelo segundo Adão, nós recebemos a liberdade. Então, Paulo mostra nesse último momento que Deus não faz acepção de pessoas. Deus não escolheu um povo específico para ser salvo. Deus não vai olhar para alguém e falar: não, esse é índio, eu não posso salvar índio. Não, ele vai salvar o índio que quiser ser salvo.
Ah, Deus não pode salvar. Deus pode salvar, meu irmão, desde até o último. Eu vi uma situação um dia de um homem que no último segundo acabou crendo em Jesus Cristo. Nós já temos um falando na própria Bíblia. O ladrão crucificado do lado de Jesus. Quando ele vê Jesus, ele não tinha mais chance de fazer nada, ele não tinha mais volta. Aquele homem ia morrer. Ele já estava no fim da vida, ele estava naquele dia, ele já sabia, cara, eu vou morrer. E ele se declara diante de Jesus Cristo: Senhor, lembra de mim no teu reino. Ele já reconhecia quem era Jesus. Com uma palavra, ele reconheceu que Jesus era Deus. Aleluia. E que ele tinha um reino. E que ele estava crendo que ele ia ser salvo logo depois de morrer. Porque ele sabia para onde ele ia na sua morte. Amém. Sabe por que nós, seres humanos, temos medo da morte? Porque alguns não sabem para onde vão. Tem dúvidas para onde vão. Eu tinha muito medo de morrer antes de conhecer Jesus Cristo. Porque eu achava que se eu morresse eu não sabia o que ia acontecer. Será que eu vou para o céu? Eu tinha as minhas crenças doidas. Eu vim de cada religião que eu falava assim: meu Jesus, o que é isso, né? E quando eu conheci Jesus Cristo de verdade, ainda pedi uma prova de que Ele era quem Ele era, e Ele me mostrou que Ele era Deus, eu nunca mais deixei de crer no Senhor. Glória a Deus. Não porque eu sou exemplo, não sou não. Mas eu sei da minha história, porque eu andei em todo tipo de religião, eu acreditava em todo tipo de salvação, menos de que Jesus salvava pela graça. Eu achava que as minhas mãos poderiam me salvar, e não podem. O mundo aí fora prega que você pode ser salvo pelas obras da sua mão, se você for bondoso. Por isso muitos tentam mostrar que são pessoas muito boas e muito corretas. Estão tentando se salvar pelas suas próprias mãos. Essa semana eu vi 2 vídeos interessantíssimos que cabem na palavra. Eu vi uma mulher que tinha tomado 10 tiros, caída no chão, pedindo perdão à família. E falou com Deus, falando que Deus, o Senhor me avisou. Não foi uma, não 2, nem 3, foram mais de 10 vezes, avisando que ela precisava se converter, que ela precisava mudar a vida dela. Eu espero que ela tenha mudado antes de ter partido, se partiu. Mas 10 tiros na mesma mulher, caída no chão, não conseguia mexer. É difícil de ver aquela situação. E outro vídeo que eu vi foi de um menininho. Para mim foi maravilhoso, porque mostrou muito para mim que como Deus cuida da gente, como Ele olha para a gente. O menininho está com a mãe dele fazendo aquele suquinho, aquele geladinho, sabe? E está a mãe e ele enrolando o geladinho, e ele sem querer derruba o geladinho, puf, dentro da... Vocês viram esse vídeo, né? E ele entra em desespero, ele olha para a mãe: mãe, desculpa. E ela olha para ele assim: calma, filho, está tudo bem. Não, ele começa a chorar, e ele chora, e a mãe dele: calma, meu filho. Mamãe vai pegar aqui, foi sem querer, não foi? Foi sem querer, mamãe. Ela pega aquele geladinho lá, a mamãe vai limpar. A mamãe limpa, e ele olha, limpa o rosto dele. Aí a mãe, com a maior calma do mundo, fala para ele assim: calma, meu filho, tá tudo bem. A mãe já vai limpar. Mãe, tá sujo aqui, ó. Aí a mãe vai lá, a mamãe já vai limpar. A mamãe limpa, arruma tudo. Quando ele olha para a mãe dele, que não brigou com ele, ele fala assim: mãe, me deu vontade de chorar, porque eu achei que a senhora ia brigar comigo. E ela só mostrou amor. Quando ele olhou para ela, ele falou assim: mãe, eu te amo. Oh, glória. Mãe, eu te amo. Nosso Pai é assim quando vê a gente pecando, quando a gente erra, e a gente erra sem querer. Ele olha para a gente e fala assim: se errou, meu filho, calma. Amém. Seu pai vai arrumar tudo, pede perdão. Aí ele pede perdão, e você pede perdão, eu peço perdão, e Deus começa a limpar todo o pecado. Deus vem e começa e limpa todo o nosso pecado e nos faz sorrir de novo. Amém. E nos faz olhar para Ele e falar: Pai, eu te amo. Eita, glória. Esse é o propósito de Deus, nos trazer de volta junto dele.
Não interessa o seu pecado, não interessa o seu erro. Se você pedir perdão pelo seu pecado, Deus te perdoará e vai limpar toda a sujeira que foi feita segundo o seu pecado. Deus te ama, sempre te amou. Aleluia, Jesus. Desde o dia que você nasceu, Deus já olhava você no ventre da sua mãe. Glória. E Deus sabia qual seria a sua história e o que você escolheria. Ele te deixa livre para escolher. Crer em Jesus Cristo ou não crer. Eu termino a minha palavra no dia de hoje com uma referência. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 13. Menos com Romanos. Romanos capítulo 13, versículo 11. Romanos capítulo 13, versículo 11. Façam isso, compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. A noite está quase acabando e o dia se aproxima. Aleluia. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e revestimos-nos da armadura de Deus. Vivamos decentemente com a luz do dia. Não em orgias e bebedices, não em moralidades sexuais ou devassidão. Não em desavença e inveja. Ao contrário, revestindo-se do Senhor Jesus Cristo. E não fiquem pensando em como satisfazer os desejos da carne. Esse é o último recado. Aleluia. Que você não satisfaça o desejo da sua carne, mas que você satisfaça-se na vontade do Pai. Faça como Jesus. Toda a vontade que Ele tinha de fazer a vontade do Pai. Amém. Que a gente possa ser assim. E se tropeçar, chega diante de Deus, porque Ele vai limpar aquilo que é sujo. Amém? Vamos orar. Eu vou pedir para o pastor encerrar o culto no dia de hoje. Mas que lembre-se que todo mundo aí fora que não conhece Jesus Cristo tem 3 muros que eles precisam romper. Todos eles são culpados de pecado. Todos eles têm tendências pecaminosas. E muitos acham que poucos são eleitos para ser salvos. E a gente, sabendo quem é Jesus Cristo, nós podemos ensinar cada um deles que eles podem ser livres. Eles podem ter uma atitude diferente e andar segundo a luz e não segundo as trevas. Amém? Vamos orar. Eu te convido a ficar em pé para a gente orar, encerrar no dia de hoje e a gente também louvar a Deus por um momento antes de encerrar isso. Pai amado, Pai querido, no nome do Senhor Jesus, o Rei e o Senhor de toda a glória, nós agradecemos, Senhor, por mais um dia de vida, mais um dia qual o Senhor nos ensina, que o Senhor nos nutre com a Tua palavra, Pai. Pai, obrigado por o Senhor me usar como instrumento da Tua vontade, Senhor. E perdoa-nos, Senhor, pelos nossos pecados de toda a semana, de toda a nossa vida, Senhor. Lava-nos com o santo sangue de Jesus, que nós possamos sair no dia de hoje, daqui para fora, Senhor, já com a luz, refletindo o Cordeiro, que é Jesus Cristo, Senhor, em nossos rostos. Para a honra e glória do Teu santo nome, no nome de Jesus. Amém. Glória.